Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura da carta de São Paulo aos Efésios, nosso 7º encontro. Trabalharemos a carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 14 ao versículo 21. Enraizados e alicerçados no amor. Ouçamos o texto de São Paulo aos Efésios. Versículo 14. É por isso que eu dobro os joelhos diante do Pai, de quem recebe o nome toda a família no céu e na terra. Que ele se digne, segundo a riqueza da sua glória, fortalecer a todos vocês no seu espírito, para que o homem interior de cada um se fortifique. Que ele faça Cristo habitar no coração de vocês pela fé, enraizados e alicerçados no amor. Vocês se tornarão capazes de compreender com todos os cristãos qual é a largura e o comprimento, a altura e a profundidade, de conhecer o amor de Cristo que supera qualquer conhecimento, para que vocês fiquem repletos de toda a plenitude de Deus. Deus, por meio do seu poder que age em nós, pode realizar muito mais do que pedimos ou imaginamos. A Ele seja dada a glória na Igreja e em Jesus Cristo, por todas as gerações, para sempre. Amém. Então, este é o texto que nós vamos refletir da carta de São Paulo aos Efésios. Vamos lá. Versículo 14. É por isso que eu dobro os joelhos diante do Pai. Paulo, nesta sessão, quer transmitir aos cristãos de Éfeso o conhecimento de Deus experimentado em todas as dimensões do amor de Cristo Jesus. Este amor que foi expresso por nós, a fim de que Cristo habite no coração de cada um. Paulo se coloca de joelhos, que é um gesto de súplica. O cristão deve aprender que diante de Deus Pai, ele deve se colocar de joelhos. Claro, se alguém não tem um problema físico, não pode ajoelhar, não, aí tem outras formas também de expressar esse gesto de súplica. O cristão deve aprender que diante de Deus Pai, ele deve se colocar de joelho, diante de tudo que foi exposto nos outros versículos acima. Paulo inicia uma parte para reconhecer o amor de Deus Pai por meio de Jesus Cristo. É o que segue agora. Versículo 15. De quem recebe o nome de toda a família no céu e na terra. O Pai Eterno precede toda a paternidade humana. Todos têm em comum um Pai comum, Pai Nosso, revelado por Jesus Cristo, o Pai que está na origem de todo agrupamento humano e angélico. Este é o único Deus Pai que criou o mundo e em Jesus Cristo o remiu, fazendo dos povos um único povo, sendo que ele se torna então Pai de todos, tanto de judeus quanto de gregos, os pagãos. Versículo 16. Que ele se digne, segundo a riqueza da sua glória, fortalecer a todos vocês no seu espírito, para que o homem interior de cada um se fortifique. São Paulo, na segunda carta aos Coríntios, nos lembra que existe o homem exterior e o homem interior. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Embora o nosso ser, o homem exterior, vai se desfazendo, o nosso homem interior vai se renovando a cada dia. Enquanto a realidade psicofísica do ser humano se desgasta com o tempo, o mesmo não acontece com o homem interior, que cada dia se renova. A súplica de Paulo é que o Pai se digne nos fortalecer, a nós, todos os cristãos de Éfeso, no seu Espírito Santo, que age em nós, na nossa interioridade.
O Espírito Santo do Pai nos fortalece. Na carta aos Romanos, nos diz São Paulo: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 14. E o próprio Espírito assegura ao nosso espírito, o homem interior, que somos filhos de Deus. Romanos, capítulo 8, versículo 16. Com esta ação, recebemos a graça segundo a riqueza da glória do Pai. Assim, conduzidos pelo Espírito de Deus, sejamos fortificados no homem interior, que não se desgasta com o tempo, mas que se renova dia a dia. Versículo 17. Que Ele faça Cristo habitar no coração de vocês pela fé, enraizados e alicerçados no amor. Que o Pai eterno se digne fortalecer a todos com seu Espírito, cuja finalidade é fortalecer o homem interior. Que o Pai eterno faça Cristo habitar no coração de vocês pela fé. Esta é a segunda súplica. Cristo habita em nós pela fé. Na imagem de uma construção, ele fala para que estejamos fundamentados, alicerçados e enraizados no amor. É a raiz que dá sustentação à árvore. São Paulo usa essa expressão no cântico inicial da carta. O Pai nos escolheu em Cristo antes de criar o mundo para que sejamos santos e sem defeitos no amor. Na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 4. Agora, a súplica ao Pai. Que Ele faça Cristo habitar no coração de vocês pela fé. O plano eterno do Pai, antes de sermos criados, é que sejamos santos e imaculados em Cristo. Agora, pela fé, que estejamos firmes em Cristo no amor. O projeto do Pai antes da criação se realiza agora pela fé em Cristo. Versículo 18. Vocês se tornarão capazes de compreender, com todos os cristãos, qual é a largura e o comprimento, a altura e a profundidade. O mistério do amor de Cristo se revela. O Pai Eterno nos capacitará assim para que possamos compreender as dimensões deste amor. Este é um dom que é dado não só a nós cristãos de Éfeso, como também os cristãos de Éfeso. A compreensão do mistério do amor de Cristo. Nós vimos no início o amor do Pai e agora o amor de Cristo. Uma interpretação antiga lê este versículo a partir da cruz de Cristo e daquele que morre por amor. Na sua dimensão do mistério do amor de Cristo, que se deixa ser pregado na cruz. O comprimento, o tamanho que não se mede pela medida física, mas pelo amor que na cruz se revela. A altura, que faz atingir os céus por amor de nós, e a profundidade deste amor, que fere a terra e chega ao mistério mais profundo. A cruz era o vértice do universo. Nela se revela a grandiosidade do amor de Cristo. O povo antigo via 4 dimensões. Hoje nós vemos 3. A 4ª dimensão era porque a profundidade terminava na terra e a altura ia da terra para o céu. Eles não podiam admitir que a profundidade da terra, o Sheol, Hades, inferno, tivesse elevação até o céu. Então, o Hades chegava até a terra, é uma dimensão. A terra chegada ao céu, então era outra dimensão. Eles não podiam admitir que a profundidade da terra, o Sheol, Hades, inferno, tivesse elevação até o céu. Daí, a hora de poder compreender essas 2 dimensões, da terra ao Sheol, da terra ao céu. Então, as 4 dimensões, os 4 pontos da cruz. Versículo 19. De conhecer o amor de Cristo, que supera qualquer conhecimento, para que vocês fiquem repletos de toda a plenitude de Deus.
Essa sabedoria que o Pai nos dá por meio do seu Espírito, de conhecer esse mistério do amor de Cristo na cruz. Este amor é um mistério que a inteligência não pode captar devido à pobreza do conhecimento do ser humano diante do próprio mistério do amor de Cristo. O mistério tem um limite no conhecimento. Este mistério é a sabedoria percebida pelo homem interior. Assim, só o amor que Cristo nos tem, experimentado pelo cristão, pode plenificar o ser humano. Porque no amor de Cristo revela o amor eterno do Pai. Sermos santos e imaculados em Cristo pelo amor. E assim repletos, possamos nós cristãos entrar na plenitude de Deus e seu amor transbordante. Versículo 20. Deus, por meio do seu poder que age em nós, pode realizar muito mais do que pedimos ou imaginamos. O Pai é a origem de todas as coisas e seu fim. Este Deus, que em seu inefável plano de amor, antes de criar, pensou em todas as coisas, e que o ser humano fosse perfeito no amor em Cristo, seu Filho. Deus age na história por meio do seu poder. Ele não tem o limite das criaturas. Ele é o Criador, Senhor de tudo, e por isso pode realizar muito mais do que pedimos, suplicamos ou imaginamos que possamos pensar. Acima de nossos desejos ou pensamentos, nos diz São Paulo. Assim, o amor de Cristo vai muito além dos nossos pensamentos e não pode ser experimentado na vivência. Só pode ser experimentado, você só consegue fazer essa experiência, através da vivência do amor. O intelecto, às vezes, pode ser uma barreira quando ele não se percebe que ele só pode agir na sabedoria, cuja centralidade é o amor, e esse amor centrado em Cristo. Versículo 21. A ele seja dada a glória na Igreja em Jesus Cristo por todas as gerações para sempre. Amém. A Igreja manifesta no mundo a glória de Deus e personifica sua sabedoria eterna. Não se deve afirmar com a palavra Igreja uma realidade invisível que abarca toda a vivência do amor. Se deve ver a Igreja física também, porque o corpo de Cristo, na sua visibilidade e invisibilidade, não se separa do Cristo cabeça. É uma única Igreja, inseparável, visível e invisível. O único Cristo cabeça. Se separarmos, caímos no nestorianismo eclesial, separando o elemento divino da Igreja, o elemento humano. É uma só Igreja, como um é o corpo de Cristo, unido à sua cabeça, uma união inseparável. Por isso não se deve dizer aceito Cristo. Então tem gente que fala assim, eu aceito Cristo, mas não aceito a Igreja. Porque Cristo não se separa do seu corpo, mas realiza nela uma união mística inseparável. E onde está o corpo de Cristo, a sua Igreja, ali está a sua cabeça, o Cristo. Esta unidade, construída pelo amor, é o grande mistério divino, que só pode ser captado por essa experiência mística. O intelecto pode se tornar uma barreira quando ele não age pela sabedoria para entender os mistérios de Deus que age na história. Inclusive no mistério da Igreja, corpo de Cristo, onde Cristo, então, é a cabeça, forma com a Igreja uma unidade inseparável. A Igreja visível, invisível, manifesta a única realidade do Cristo, o seu corpo. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.